E eu vou explicar aqui mais à frente, porque que eu chamo este método de... Eu digo que é a semana do eu-mag-merecimento. É um jogo de palavras, não é? Mas é um jogo de palavras que ele tem um propósito. Ele tem um propósito de trabalhar a nível da sua mente, a nível do subconsciente, para provocar movimentos da mente consciente e inconsciente. Eu-mag-merecimento foi... eu peguei na palavra emagrecimento. Emagrecimento é um processo, não é verdade? Emagrecimento é um processo. Então, quando nós nos implicamos, nós entramos e assumimos a responsabilidade do processo de emagrecer, então nós incutimos o nosso eu no emagrecimento, né? Por isso que começa por eu-mag-merecimento. Então, quando nós nos incluímos e assumimos a responsabilidade do processo de emagrecer, nós passamos a ter um merecimento de emagrecer. E por isso que é eu, magro de magro, então seria eu magro por merecimento. Okay? Porque na verdade nós somos merecedores de ter uma vida saudável, de ter um corpo saudável, de ter tudo aquilo que desejamos, na verdade. Não é? Não só a questão de saúde e de corpo, mas de tudo na vida, nós somos merecedores. Mas para nós termos esse merecimento, nós temos que nos implicar, nós temos que assumir a responsabilidade de executar o processo, que neste caso é o processo de emagrecimento, o processo de emagrecer. Vou começar então com o conteúdo. Há um provérbio russo que diz: escolhe primeiro a tua vida com amor e depois ama a tua escolha. E eu coloco uma questão. Você tem escolhido a sua vida com amor? Você tem amado todas as suas decisões? Ama as decisões que tem tomado? Ama os hábitos que tem adquirido? Você tem amado a sua vida? Depois que você percebe o que é que está a fazer bem e o que é que está a fazer menos bem, você tem a possibilidade, o poder de decisão, de poder inverter essas situações. Essa é a sua ferramenta mais poderosa. Você poder alterar as suas decisões. E depois de alterar as suas decisões, quando você faz essas escolhas com amor, então você passa a amar a sua escolha. Quando você passa a amar a sua escolha, os resultados eles vêm de uma forma rápida, eficaz e duradoura. Estima-se que no Brasil existem 96 milhões de pessoas que estão com sobrepeso ou obesidade. 96 milhões. São cerca de 25 a 30% da população total. Uma em cada 4 pessoas está acima do peso e com obesidade. 63% das pessoas obesas são mulheres do sexo feminino, né? E 57% do sexo masculino, ou seja, 57% são homens. As questões comuns são aquilo que clinicamente se chama de perturbação do comportamento alimentar. Ok? E essa perturbação do comportamento alimentar, ela afeta tanto os homens quanto as mulheres. E o que é a perturbação do comportamento alimentar? A perturbação do comportamento alimentar é uma relação disfuncional com os alimentos. Essa relação disfuncional, a pessoa tem episódios de dieta restritiva e em outros momentos de comer em excesso compulsivamente. E depois
a pessoa quando está a ter essa atitude, esse ato de comer compulsivamente, ela na verdade, ela até pode ter noção, pode ter consciência de que não deveria fazer aquilo, que aquilo está errado, mas ela não consegue evitar esse impulso. E ela faz isso, ela tem essa compulsão para suprimir outros factos que já iremos abordar mais à frente, não é verdade? E um facto curioso é que a pessoa, depois de comer compulsivamente, de comer sabendo que não devias estar a comer ou aquele tipo de alimento, ou aquela quantidade de alimento, ou com a rapidez que está a ingerir os alimentos. Depois de fazer isso, a pessoa entra num processo de culpa, de angústia, de tristeza e até de vergonha. Isso é aquilo que é o nome clínico que se dá a essa compulsão alimentar, é a perturbação do comportamento alimentar. Então, se estamos a falar de uma questão de comportamento, eu acho que faz sentido, antes de pensarmos em dietas, no tratamento eu não vou falar de dietas, não vou falar de chás, não vou falar de medicamentos, nem nada disso, ok? Não tenho nada contra, quero deixar bem claro, não tenho nada contra as dietas, outros tipos de coisas que as pessoas buscam, não é? Mas eu não vou falar sobre isso. Porquê? Porque se acabamos de falar que a compulsão alimentar é uma questão de comportamento, até o próprio nome clínico diz perturbação, comportamento alimentar. Então, se é uma perturbação, tem a ver com o foco psicológico. Se é um comportamento, tem a ver com a parte comportamental. Então, o que é que nós precisamos trabalhar na realidade? É fazer dietas, tomar chás, ingerir remédios, medicamentos para emagrecer. É isso? Ok, isso vai produzir um resultado, é verdade. Vai produzir um resultado. Mas depois, se não alterar os hábitos e os comportamentos, se não alterar as emoções, o que é que acontece? Volta tudo à estaca zero. Porque isso não é uma mudança sólida. Okay? Para você fazer uma dieta restritiva e obter resultados, vai levar longo prazo e tem que ser muito disciplinada, muito focada e muito disciplinada. E a pessoa que tem uma compulsão, ela, por muito que ela tente ser disciplinada, ela tem uma tendência à autossabotagem, ok? E essa autossabotagem é o que vai provocar, o que vai levar essa pessoa a desistir de fazer a dieta, não é verdade? A desistir de fazer exercício físico. E então depois volta tudo de novo, recupera tudo, aquele chamado efeito sanfona. Esvazia e enche, né? Esvazia e enche. E isso não é nada saudável. Começamos por aí. Esse efeito de aumento e reduz de peso não é nada saudável. E depois o que acontece é que muitas pessoas ainda ganham mais peso do que aquilo que tinham anteriormente. Né? E então, se falamos de perturbação comportamental alimentar, essa compulsão, né? Então o que temos que mudar é, primeiro de tudo, a perturbação, que são as causas psicológicas, os bloqueios, os traumas emocionais que estão por detrás da compulsão. E temos que mudar também o comportamento, para que deixe de ser uma perturbação comportamental alimentar e ficamos só com a parte final, que é a parte alimentar. Então essa é a última parte. Mesmo o nome clínico que é dado a esse síndrome, né, já diz qual é que é o princípio do caminho. O princípio do caminho é perturbação, depois comportamento e depois alimento. Ok? Então, se não começarmos pelo caminho correto, não podemos querer começar do fim para atingir o princípio. Não é verdade? Nós temos que começar do princípio para atingir o fim. Porque senão vamos estar ali naquela rodinha de hamster, dando voltas e não saímos do mesmo. Então, ok.
é disso que vamos tratar aqui ao longo destes 3 dias, destas 3 aulas. Então coloco a questão, opção por dietas ou restrição calórica. A maior parte dos problemas de excesso de peso são simplesmente o resultado daquela relação que eu falei disfuncional com os alimentos. E deixa-me dizer-lhes um dado muito curioso. 95, isto é estatística, ok? Isto não sou eu que estou a dizer, isto vocês podem procurar no Google. Então, as dietas alimentares e restrição calórica têm 95% de percentagem de falhar, probabilidade de falhar, ok? Aliás, na verdade, elas falham, 95% falham. Então estamos a falar de um número muito reduzido, estamos a falar de 5% de obtenção de resultados positivos. Eu volto a repetir, não tenho nada contra, aliás, eu trabalho com alguns nutricionistas, algumas, no caso só algumas, porque os nutricionistas com trabalho são mulheres, com nutricionistas que trabalhamos em conjunto. Eu trato da parte das perturbações e do comportamento, das questões emocionais e comportamentais, e depois que a pessoa está preparada, falo sobre alimentação saudável, não prescrevo dietas, mas depois que trato, que preparo a pessoa para que ela realmente possa optar por ter uma alimentação saudável, aí sim a pessoa ela pode decidir consultar, e deve, né? Consultar o nutricionista para dar continuidade a esse processo, para fazer essa mudança de educação alimentar, ok? Porém, a educação alimentar vem no final do processo e não no princípio. E nós normalmente temos tendência para fazer ao contrário. Nós vamos trabalhar ao longo destes 3 dias na questão emocional e comportamental, mudando esses dois padrões. Então depois a parte final, que é a alimentação, então torna-se bastante mais simples e eficaz. E os resultados, deixem-me dizer que, como eu referi antes, isto é estatística, isto não sei o que estou a dizer, e por favor não se sinta ofendido com isso, porque isso é estatística, podem procurar no Google. Então, se estivermos a falar que as dietas ou a restrição calórica, 95% delas estão fadadas ao falhanço, estamos a falar de um aproveitamento de 5%. Começando com a educação emocional e comportamental, esses valores praticamente se invertem, ok? Os resultados são na ordem dos 88% de sucesso. Okay? Claro que isso tem a ver também com a parte da implicação da pessoa no processo, né? Do comprometimento que a pessoa tem com o processo. Essa perturbação do comportamento alimentar, ela continua a ser muito negligenciada pela sociedade. O estigma da obesidade aumenta e com que as pessoas se sintam quase que discriminadas, quase que ostracizadas. Não é verdade? Vocês já se sentiram assim? Já se sentiram discriminadas por estarem acima do peso, por serem obesos ou obesas? Já se sentiram discriminados? Já se sentiram ostracizados? Quantas vezes, na infância e na adolescência, as pessoas que estão acima do peso, as pessoas que estão gordinhas, né, são alvo de chacota dos companheiros, dos companheiros da escola, né, dos amigos. Então, eu lembro, por exemplo, que quando era mais jovem, que ia jogar futebol, que ia jogar bola, como nós dizemos, em Portugal, que havia sempre, que se formávamos as equipas e sempre o gordinho para a baliza, né? Então, a baliza que era aquele lugar que ninguém queria ficar, né? Porque toda a gente queria jogar e marcar golos, então o gordinho ia para a baliza.
Então é uma forma de discriminação e é uma forma de ostracismo, claro? Então, provavelmente vocês já terão passado por esses episódios. Então, para ter um controle mais eficaz, nós precisamos de mudanças saudáveis. Mudanças saudáveis que também vão incluir a alimentação, que vão incluir hábitos de vida, mas que isso vem depois de mudarmos o padrão emocional e o padrão comportamental. As principais características são a falta de controle sobre a alimentação. Por exemplo, comer muito depressa, comer até se sentir desagradavelmente atestado, ingestão de comida na ausência de fome e depois sentir-se desgostoso, sentir aquele sentimento de culpa ou sentir de ingestão compulsiva. Alguns indivíduos, inclusivamente, relacionam, e estávamos aqui há pouco a falar disso, relacionam a ingestão compulsiva de alimentos com depressão e ansiedade. Relacionar de acoplar, não é verdade? Não é relacionar que isso tem a ver com aquilo. Não, é relacionar que juntam à compulsão alimentar a ansiedade. Aliás, a ansiedade é uma das formas, um dos gatilhos que leva à compulsão alimentar. Então juntam a ansiedade, a depressão, a angústia, os sentimentos de vergonha e de culpa. Ok? E também um fato curioso é que a ingestão compulsiva ela pode esconder um transtorno obsessivo-compulsivo. A pessoa que tem um transtorno obsessivo-compulsivo, ela usa o alimento para parar com aqueles pensamentos ruminantes, aqueles pensamentos que vão chegando em catadupa à nossa mente, não é verdade? Então, esse é um mecanismo para amenizar, para acalmar esses pensamentos ruminantes. A maior parte das pessoas que apresentam uma ingestão compulsiva é obesa, né? Ou, no mínimo, apresenta excesso de peso. Quem são as pessoas que estão em risco quanto à perturbação do comportamento alimentar? Qualquer pessoa que tenha a necessidade de ingestão compulsiva de alimentos apresenta problemas em relação à imagem, ao seu corpo, não é verdade? E problemas do foro psicológico. A perturbação do comportamento alimentar ela pode surgir em crianças a partir tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino a partir dos 7 ou 8 anos e ela vai ser cada vez mais frequente e em maior número em indivíduos a partir dos 20 anos. Enquanto, há alguns anos atrás, de 2003 para cá, esse número vem aumentando em quantidade e reduzindo em faixa etária. Enquanto há uns anos ela se vinha acentuando na faixa etária dos 30 a 40 anos, hoje nós vemos os indivíduos a partir dos 20 anos apresentam com a vida social mais corrida, com a menor presença dos pais em casa e que os filhos, como não têm tanta atenção dos pais, suprimem essa atenção, essa necessidade, esse vazio emocional com o alimento. Ok? Então, a aula de hoje ela é um pouquinho mais técnica, digamos assim, para dar um enquadramento de porquê que essa perturbação, para lhe dar um nome, para que você saiba o que é esse desejo compulsivo pela comida, não é? Que é tal perturbação do comportamento alimentar. E, por outro lado, para lhe dar um enquadramento para você perceber, como dizia um professor meu,
A pior dor é aquela dor sem sentido. Aquela dor que você nem sequer sabe porque é que tem aquela dor. Porque é que sente aquela dor. Quando você passa a saber, essa dor passa a ter um sentido e você passa a saber qual é a razão da dor, e neste caso a dor aqui é a obesidade, quando você passa a perceber de onde é que ela vem e como é que ela se chama, você passa a tratar a dor por tu. Então você já sabe como lidar com essa dor. Né? Quando você não sabe de onde é que ela vem, você não sabe como lidar com a dor. E aqui, esta primeira aula é justamente para dar esse enquadramento, para que você perceba, entenda o que é que isso está, vocês consigam. Ok? As próximas 2 aulas, a aula de amanhã e de sexta-feira, elas vão ser mais profundas em termos de que já vou mexer com as emoções, já vou mexer com o vosso estado, ok? Então vão ser aulas muito profundas, vão ser aulas que vão provocar provavelmente reações emocionais que são a alavanca para a mudança, ok? Vocês vão perceber, a partir dessas aulas, vocês vão sentir essa vontade de mudança. Vocês já se vão sentir impulsionados para a mudança, porque vou florar todas essas emoções, vou mexer no vosso estado psicológico para podermos retirar. É como, digamos assim, vamos falar de um lago, por exemplo. O lago, as águas estão paradas e vão sedimentando a poluição, digamos assim, as folhas, tudo aquilo que surge, vai sedimentando, vai pousando no fundo. Então você por cima vê a água calminha, mas lá no fundo está toda a lama, estão todos os detritos que chegaram a esse lago. E, na verdade, a água parece calma, mas o lago está poluído, né? Está cheio de lama. Se não se tirar essa lama, a água do lago é pura ou não? Não, não é verdade. Se ele tem lama no fundo, então não está pura. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos remexer vou remexer o vosso lago emocional. Vamos revolver essa lama, trazer essa lama à superfície para podermos começar, então, a limpar. Ok? Então, amanhã, na aula de amanhã, eu vou falar com uma das principais causas emocionais por detrás da obesidade, que se chama rejeição. E mesmo que vocês conscientemente não se sintam rejeitados ou não tenham sofrido episódios de rejeição, seja dos pais, seja de esposa, de esposo, de outros familiares, de amigos, vocês não tenham consciência de episódios de rejeição, fiquem vendo que em algum momento vocês já se sentiram rejeitados, mesmo que não o saibam, porque na verdade o que causa os bloqueios, os traumas emocionais, não são os acontecimentos em si, mas sim a forma como nós observamos, entendemos e sentimos o acontecimento. E é essa emoção, esse sentimento que nós gravamos na nossa memória celular. Ok? Então, que você não saiba, repito, mesmo que você não saiba, você já passou sim por episódios de rejeição. Amanhã eu vou falar disso. Vamos fazer aqui uma dinâmica de trabalhar essas emoções com uma prática de psicoterapia. Vou conduzi-los naquilo que eu chamo do resgate da criança interior. Vai ser uma sessão muito profunda, muito interessante e que eu aconselho que ninguém perca. Você vai sentir uma mudança muito profunda no seu estado e na sua posição perante a vida. Ok?
vai terminar essa sessão sentindo-se mais forte, mais empoderada e mais preparada para provocar mudanças reais e profundas na sua vida, ok? E depois, na sexta-feira, que será a última aula, nessa aula eu vou abanar a estrutura, vou sacudir a vossa estrutura, ok? Chacoalhar bem essa estrutura para que essas estruturas que estão aí sedimentadas, que impedem de avançar, vamos sacudi-las para que elas possam ruir as estruturas que impedem de avançar e de mudar. E vamos fortalecer, reestruturar as estruturas que são as alavancas, os suportes, os pilares da sua mudança. Ok? Então, estamos combinados. Espero por vocês amanhã, quinta-feira, para a segunda aula. Vai ser muito profunda. E depois também, na sexta-feira,